Alô, alô, galerinha do oitavo ano que está ligado no meu canal GeoEscola. Conforme eu havia dito anteriormente, estaria postando esse vídeo para vocês aí terem um pouco mais de conhecimento, né, a respeito da América Geoeconômica. E para você que está aí talvez futucando aí, né, verificando aí, curiando aí o nosso canal, olha, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Se quiserem, se inscrevam, façam seus comentários, fala que se está bom, se está ruim, dê opções de dicas, de sugestões. Estaremos dispostos sim a aceitar e ouvir todos os comentários que serão feitos aqui posteriormente. A bola da vez é América Geoeconômica, tá bom? A estrutura geoeconômica da América. Para a galerinha aí do oitavo ano que acompanhou comigo nesse trimestre, esse tema, esse conteúdo, não é nada anormal, nada difícil de compreendermos, né? Uma vez que se cada um de vocês pegarem, pararem, tirarem um tempo do dia, né, para fazer as leituras cabíveis, né, fazer os seus rabiscos ali no caderno, no livro, anotar aquilo que é importante, com certeza irão se sair bem nas avaliações. Não adianta apenas ficar ouvindo youtuber ou vídeos, não. Isso aqui pode servir, pode auxiliar, mas não é o suficiente. O suficiente também é você e lógico também, principalmente, é fazer as leituras em casa, lerem os capítulos, lerem os resumos, né? Buscar outras informações e não ficarem apenas ao que nós falamos em sala de aula, não ficar apenas ao que nós falamos em canais como esses aqui, mas fazer uma junção, porque o conhecimento ele não se adquire por um vídeo, né? Apenas por uma aula, não. O conhecimento ele é um processo contínuo que você adquire ao longo da vida. E cada vez que você faz leitura, rabisca livro, anotações, perguntas, em sequência, você vai adquirindo conhecimento, certo? É só uma dica aí, uma pequena dica para vocês do que acompanham o nosso canal e está disposto a aprender, tá bom? Então, América Geoeconômica. Existe uma disparidade, uma grande diferença entre os países da América ricos, no caso, os países desenvolvidos, e os países subdesenvolvidos. Essa que é a situação. Isso não só aqui, né, mas no resto do mundo inteiro. Existem países desenvolvidos e há países subdesenvolvidos. Na linguagem mais geral, há os países ricos e os países que apresentam qualidade de vida precária ou que estão ali em situação um pouco que mediana. O fato é que a América como um todo passou por dois processos de colonização. Uma colonização de povoamento e uma colonização de exploração. O que eu já havia anteriormente dito. A colônia de exploração, na qual pegou quase todos os países da América Central, os países da América Latina como um todo, em sua maioria, esses países eles foram ao máximo explorados. Os recursos que eles possuíam, eles foram por muitos e muitos séculos sugados por países europeus, como no caso a Espanha, Portugal, França, Inglaterra e por aí vai. Então essa maneira pela qual esses países foram explorados, talvez, né, podemos dizer assim, podemos afirmar, mas podemos pôr como motivo, foi um dos motivos, ou se não o principal motivo, que levaram esses países a serem o que são hoje. Países com economias decadentes, em países em que não conseguem se desenvolver, né? Lógico que hoje já há uma série de itens que podem ser também aí atribuídos, mas de modo geral, a maneira pelas quais esses países foram explorados. Em contrapartida, se olharmos e pegarmos a colonização, por exemplo, da América do Norte, dos países como Canadá e Estados Unidos, que foi um tipo de colonização diferente dos países latinos, veremos a diferença que é total. Esses países eles foram povoados,
né, a intenção dos ingleses e em alguns casos também dos franceses era habitar o local. E ninguém vai preparar uma casa, enfeitá-la, pintar, né, arrumar para ir embora. Então os ingleses fizeram isso com a América do Norte. Prepararam entre aspas, o terreno, prepararam o local, porque eles queriam morar aqui. Não era a intenção só de explorar, como fizeram os portugueses e espanhóis, mas eles queriam morar aqui. Então, essa situação de povoamento diferenciado, que talvez, né, fez com que os países, no caso citados, Canadá e Estados Unidos, desenvolvessem eles ao longo dos anos aí. Então, isso é importante sabermos. Não é o motivo, ou o principal motivo, mas é um dos principais motivos que fizeram com que essa diferenciação fosse aí abrupta, né, bem absurda em relação ao desenvolvimento. Então, na minha avaliação, o que eu quero, além desse contexto histórico, né, quais foram, exemplo, né, quais foram os principais motivos, ou quais são as características, o que levou, por exemplo, os Estados Unidos da América a ser um país desenvolvido, o que aconteceu com o Canadá e com o Norte da América para serem o que são hoje? Quais fatores contribuíram para isso? Analise isso na prova, pode cair. Outra coisa interessante, quais são as diferenças existentes entre as economias desenvolvidas e economias subdesenvolvidas? Gente, as diferenças são enormes. Vamos pegar a questão econômica, né? Renda per capita desses países, renda per capita elevadíssima, né? Expectativa de vida dos países desenvolvidos, dos países que não são desenvolvidos, é absurda. A questão do analfabetismo, né? Que é a questão de você ter acesso ou não à educação. Nos países desenvolvidos, a situação ela é totalmente diferente. Verdade é, pessoal, é verdade também que existem alguns dados dos países latinos e países da América Central que são altos. Há IDH altos, né? O Chile, por exemplo, tem um IDH muito alto, né? Se comparar com alguns países do mundo. Mas o fato de ter um IDH elevado não quer dizer que aquele país é um país desenvolvido, né? Salvo aí os dois que eu falei anteriormente. Então, na prova, haverão questões, né? Que vocês vão ter que analisar, por exemplo, as diferenças existentes entre um tipo de economia e outra, um tipo de indústria e outra, um contexto de renda per capita naquele país e naquele outro país. Então, comparações, haverão muitas comparações dessas dualidades aí de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que eu coloquei aqui, ó, os dois motivos, por quê, né, e quais são as duas diferenças. Outra coisa interessante em relação à economia da América como um todo. A América Latina, a América Central e a América do Norte, a América como em linha geral, ela apresenta alguns blocos econômicos, né? Esses blocos, eles fortalecem a economia local. Esses blocos, eles têm a questão do protecionismo, né, de produtos que chegam nesses países. Então, analisem, por exemplo, o NAFTA, vou colocar na minha avaliação, analisem, por exemplo, o Mercosul, né, o Pacto Andino. Sobre o Pacto Andino, por exemplo, quais são os países que fazem parte desse Pacto Andino, né? Quais são os países que fazem parte do Mercosul? Quais são os países que são países membros associados ou país apenas observador? Quais são os países que fazem parte do NAFTA? Olha que coisa fácil, né? A América do Norte ali, né? O Acordo Norte da América. Qual é a intenção, quais foram as intenções ao criarem esses blocos? Então, na minha avaliação, fique atento a isso. Os blocos econômicos, quais são eles? Onde eles estão localizados, né? A nível de ordem, o NAFTA, Norte da América, Canadá, Estados Unidos e México. Mercosul, pegando aqui a parte sul da América, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Existia aí, no passado, aí, também, como membro, aí, a nossa vizinha Venezuela, mas
está um pouco distante. Tem um país como observador, que é o Chile, o México também observa de lado. Então, analisem isso. E voltando aqui, o Pacto Andino, quais são os países que fazem parte do Pacto Andino? Por que esse bloco não é tão falado, né? Não é tão assim divulgado? Alguns países da América Central ali, né? A CARICOM. Então, analisem na prova, e no caso em termos de estudos, tá bom? Para a prova, os blocos econômicos e a sua importância. A importância de imediato, eu posso falar aqui que fortalecimento da economia local, a blindagem, né? Seria o protecionismo dos países que querem vender produtos nesses países locais, prejudicando assim a sua economia, certo? Qual é a relação bilateral desses países que fazem parte do mesmo bloco? Uma coisa também interessante que eu vou colocar na minha avaliação é a questão da diferenciação ali da América Central e América Central, no caso, istmica e América Central insular. Isso eu vou cobrar. Então, a América Central insular são os países ilhas, que podem ser e são divididos em pequenas e grandes ilhas, ou pequenas Antilhas e grandes Antilhas, ou, em linhas gerais, ilhas grandes e ilhas pequenas. E os países da América Central e istmica são os países aí do continente que faz a ligação da América com a América do Sul, no caso, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Belize, né? El Salvador, dentre outros, formam aí a América istmica, que é a América continental. Então, faça essa análise, diferenciação da América Central, os países insulares e os países istmicos, no caso continental, para a nossa avaliação, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso. América, como um todo, econômica, a diferenciação entre o que leva um país a ser desenvolvido, quais são as suas peculiaridades, quais são as suas vantagens em relação à economia, quais são as suas diferenças em relação à renda per capita, em relação à expectativa de vida, analfabetismo, IDH como um todo, se o IDH é alto, é baixo, porque alguma coisa está errada. Então, se o IDH é muito baixo, obviamente que esse país é um país com sérias dificuldades sociais. Detalhe também ali para o Haiti, né? Eu vou colocar isso na minha avaliação. Além da questão social de IDH baixo, né? O Haiti ainda sofre, volta e meia, com a questão natural, né? Que está ali sob uma placa tectônica que sempre acaba trazendo malefício para aquela região, inclusive terremotos, tá bom? Então, assim, deixe seu comentário, sua pergunta, tá bom? Dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, comente aí, vê se de fato tá dentro do padrão aceitável para você como um todo, mas a intenção é levar resumos, pequenos resumos, né, de conteúdos diversos, nesse caso aqui, América Econômica Geográfica, que os próximos, né, possamos aí melhorar através dos seus comentários e das suas sugestões, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!